imponente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra, o negro, o índio e o mulato, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar o novo dia. Esta experiência piloto do curso de verão no Rio Grande do Sul teve sua origem a partir dos cursistas do estado do Rio Grande do Sul que participaram dos encontros dos cursos de verão de São Paulo, a partir de 1988 até 1991. Em 91, um grupo de cursistas entendeu que era chegado o momento de iniciarmos um processo do curso de verão no Rio Grande do Sul. Foi constituída uma equipe provisória que, em contato com a coordenação do curso de verão em São Paulo, tomou consciência de que, na verdade, o processo nesse estado deveria ser organizado por nós gaúchos. Diante disto, ao voltarmos para o Rio Grande do Sul, no início do ano de 91, entramos em contato com entidades pastorais e diversas igrejas em um grande mutirão. Iniciamos a montagem desta primeira experiência piloto. O mutirão passa pelo mutirão financeiro, onde os recursos necessários foram obtidos através da participação desses organismos todos, bem como a temática, a infraestrutura e a monitoria. Na verdade, esta primeira experiência, ela foi fruto deste grande mutirão. Chegamos atualmente em janeiro de 92, onde estamos realizando essa primeira experiência, que serve como experiência piloto, a partir da qual será organizada a etapa primeira, segunda e terceira do curso de verão, que começará em 1993. O branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar o novo dia, um novo céu, uma nova terra. O curso de verão Rio Grande do Sul, experiência de 1992, tem como principais objetivos criar um espaço de formação bíblica, teológica, pastoral, afetiva aos agentes cristãos e populares que estão aí pelo Rio Grande do Sul fazendo seus trabalhos junto às comunidades, junto aos movimentos populares, aos movimentos sociais. Nós acreditamos que esse espaço de curso possibilita o grande desenvolvimento ou o desenvolvimento integral desse novo sujeito histórico que emerge, que se está construindo a partir das culturas oprimidas. Cristãos devem se acostumar a olhar para a realidade, porque foi isso que Jesus fez. Jesus era capaz de olhar para o seu mundo e saber com quem ele estava tratando de maneira muito realista, para poder construir a esperança, poder construir o reino de Deus no chão concreto. Nós, quando olhamos para a nossa conjuntura, para a nossa realidade, quando nós queremos nos contextualizar, entrar no contexto do nosso mundo, nós primeiro precisamos olhar o passado. Olhar o passado dos 500 anos da ocupação europeia na América, que dizimou 70 milhões de índios em pouco tempo, destruiu culturas inteiras, trouxe os negros para cá para serem escravos e, no século passado, trouxe alemães, italianos, poloneses e outros povos europeus para trabalharem como pequenos agricultores, porque eram sem terra na Europa. Isso criou uma nova forma cultural nesse país, no Brasil, criando inclusive várias trincheiras de esperança, que foram as formas de resistência que o povo ao longo desse tempo. Agora, essas trincheiras de esperança são importantes para nós, no momento em que
socialismo real do leste europeu e da União Soviética se esfacelou, e isto leva o imperialismo e os países capitalistas a nem sequer considerarem as grandes maiorias pobres do terceiro mundo, nem sequer em atendimento das suas necessidades básicas mais necessárias, porque elas não são mais uma ameaça política, porque não podem mais ser seduzidas pela suposta ideologia socialista. Então isso cria uma lógica de exclusão simplesmente fantástica, a introdução da fome generalizada em verdadeiras multidões, doenças transmissíveis que proliferam em massa, e uma verdadeira guerra de extermínio para reduzir a população, para integrar somente as que são consideradas como os mais competentes, e também para criar um mercado consumidor adequado àquilo que a indústria renovada, pela nova tecnologia, pela terceira revolução industrial, quiser incorporar ou tiver necessidade de incorporar. Isso para nós levanta questões novas, numa nova conjuntura, onde os cristãos, as igrejas, os movimentos populares precisam recriar essas trincheiras de esperança, lutar pela sobrevivência e criar formas de transformar essa sociedade, aproveitar também as contradições dessa crise para elaborar um novo projeto de sociedade a partir das culturas oprimidas, a partir das grandes massas exploradas. Nosso objetivo aqui no grupo de trabalho Ecologia, desse primeiro curso de verão, no Rio Grande do Sul, é dar uma abordagem inicial politizada e discutida, um aprofundamento necessário dentro do pouco tempo que nós dispomos, sobre alguns conceitos básicos de ecologia, a diferença entre o ecólogo e o ecologista, que é um militante do movimento ecológico, e conversar um pouco sobre como a ecologia ou a problemática ambiental, na realidade, perpassa todos os dados da nossa realidade, incluindo, inclusive, aquela problemática especificamente sociopolítica e econômica, que, ao contrário daquilo que normalmente é o nosso senso comum, daquilo que é reafirmado diariamente pelos meios de comunicação de massa, na realidade não existe uma natureza e um homem, uma humanidade apartada dessa natureza. Esse tipo de linguagem, na realidade, revela já um problema, uma dicotomia em que a nossa espécie se coloca à parte e, num segundo momento, contrária, inclusive, a todos os outros milhões de espécies vegetais e animais com os quais nós convivemos e de cuja interdependência dinâmica depende a sobrevivência de todas essas espécies, incluindo a nossa. Então, procurando superar essa visão dicotômica e procurando entender que a humanidade, com toda a sua problemática sociopolítica, econômica, cultural, está inserida dentro de um todo maior, que seria aquele todo da biosfera. Me parece que essa dimensão de globalidade, de totalidade, ela é necessária para que se coloque a problemática ecológica dentro de um patamar mais adequado, inclusive com vistas, né, num momento segundo ou mais adiantado, um questionamento do paradigma civilizatório. E, em função disso, nós vamos constatar, como estamos fazendo aqui com as várias experiências que estão contribuindo dentro da nosso encontro, que a problemática ambiental perpassa toda a nossa problemática
sociopolítica e econômica, desde o problema do menino, do menor abandonado, da família abandonada, passando pela problemática do trabalhador urbano, do rural, a questão das migrações, a questão do modelo e da tecnologia agrícola equivocada que existe hoje, inclusive a questão da reforma agrária. Todas essas são questões que têm um embasamento de características tipicamente ecológicas ou ambientais. E assim nós vamos prosseguindo. Nesse ano, no curso de verão, nós tivemos um grupo de interesse, um grupo de estudo sobre a questão da mulher. Nós começamos fazendo um levantamento de como é a realidade das mulheres no Brasil. E para isso nós não usamos nenhum texto, nenhum livro, mas começamos tratando da própria experiência das mulheres para que elas relatassem um pouco sobre as suas próprias vidas. E nós fizemos isso através de encenações e de teatro. E baseadas nas experiências que as mulheres trouxeram, experiências de opressão e de luta por libertação, nós usamos essas experiências para fazer uma leitura bíblica. Nós caracterizamos os textos bíblicos em dois grupos diferentes. O primeiro grupo daqueles textos que mantêm a opressão da mulher, aqueles textos que pregam a inferioridade da mulher, aqueles textos que afirmam que a mulher deve ser submissa, que a mulher deve estar calada e que a mulher tem um papel subserviente também dentro da sociedade. O que nós fizemos com esses textos? Em primeiro lugar, nós criticamos esses textos, nós questionamos se eles são de fato palavra de Deus. A segunda categoria de textos bíblicos são aqueles que apresentam uma visão positiva das mulheres, são os textos que apresentam as mulheres em posições fortes de liderança, são aquelas mulheres que tiveram um papel importante também dentro da história do povo de Israel e que continuam tendo um papel importante dentro da história da nossa igreja hoje. O que nós fazemos com esses textos? São textos vitais para a história das mulheres dentro da nossa sociedade contemporânea. São textos que marcam as mulheres, tanto negativamente como positivamente, também dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas. E nós usamos esses textos no sentido de eles também nos darem mais força para a participação das mulheres dentro das suas próprias caminhadas, sejam elas nos movimentos que elas estão participando, seculares ou religiosos. A discussão hoje, no grupo de trabalho, da toda a cultura do mundo operário, foi importante na medida em que fez com que a gente percebesse de que há na prática duas culturas. A cultura, aquela que exprime, aquela que é resultado do modo de produção capitalista do Brasil, e a outra que é aquela que a gente tem que resgatar, que a gente tem que fazer valorizar, que é a cultura oprimida, que vai justamente de encontro, vai contra a forma como está organizada a sociedade hoje. Então foi um trabalho muito longo, um trabalho bastante complexo, na medida em que a cidade hoje é aquela mescla de culturas, com pessoas que vêm de vários lugares, e fazer disso uma visão que o trabalhador tenha de compreender que a sua cultura, ela não vem do nada, ela vem de uma forma de organização que a sociedade tem e que usa a cultura para legitimar a forma de exploração dos trabalhadores. Então foi bastante complexo, difícil, porque a tendência que nós temos, principalmente no meio de igreja, é de não relativizar as coisas, de absolutizar, significa dizer, uma visão maniqueísta do bem e do mal, e mostrar de que o papel que a gente ocupa, o papel social que a gente ocupa é importante para a gente compreender que o avanço dos trabalhadores depende basicamente de que toda aquela visão humanista de partilha, de solidariedade, signifique organização dos trabalhadores para mudar a sociedade. Filhos negros, irmãos do sangue, nasci, nasceu gingado no
nos ensina a dança da redenção. De braços dados nos terreiros da Irmandade, vamos sambar de verdade quando chega a razão. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente da nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Vou convidar a negra rosa na Bahia, a mulher que nos ensina, nos faz nascer o amor. A questão indígena dentro do Brasil que eu queria colocar aqui é pegando, para entender o presente, é pegando a questão histórica do povo indígena no Brasil. A nossa história, o nosso sofrimento como povos indígenas começou com a chegada do primeira caravela europeu. 500 anos atrás, Pedro Álvares Cabral chegou e pisou duro o nosso chão. 500 anos atrás começa para o povo indígena uma histórica caminhada de mortes, de massacres, de invasões, de doenças desconhecidas à nossa realidade, enquanto que para os colonizadores começa então uma história de conquista e exploração de nossas riquezas naturais, denominadas como descobrimento do Brasil para os estudantes brasileiros hoje. A atual situação hoje em que o povo indígena se encontra não é diferente do que aconteceu no primeiro contato quando o branco chegou aqui no Brasil. Porque hoje a questão é a desarticulação do nosso povo, das nossas organizações indígenas que estão nascendo dentro dessa história de resistência que a gente vem entendendo dos 500 anos de resistência. Então, o que a gente está levando hoje para a população é que a população branca procure respeitar os nossos direitos, procure conhecer a nossa cultura e considere como nós um povo diferente que precisam ser respeitados, porque a sobrevivência do povo indígena hoje diz respeito à integridade moral da população brasileira. Para se entender a questão das culturas oprimidas do sul do Brasil, a gente precisa entender a situação do sul do Brasil dentro do quadro do sistema brasileiro. Enquanto que o Brasil colonial se caracterizou pela grande propriedade, pela mão de obra escrava e pela produção para exportação, o sul do Brasil teve uma história um tanto diferente, que o processo colonizador aí obedeceu a outros critérios de estratégia, de segurança da fronteira, e o povo que foi trazido para cá acabou entrando num sistema diferente desse macrosistema brasileiro. Sistema baseado na pequena propriedade, na mão de obra familiar e na produção de subsistência. Isso aí é um referencial fundamental para se entender essa cultura oprimida do sul do Brasil. Dentro da cultura a gente tem que distinguir dois momentos. Houve um primeiro momento em que a cultura trazida de fora foi um momento catalisador, um momento de firmeza e de identidade das pessoas que vieram, e tem um segundo momento em que essa cultura foi instrumentalizada com interesses que vieram de fora, interesses ideológicos e políticos. E essa cultura que daí se impôs, e que é muito a cultura que hoje ainda domina, como eu já disse, é uma cultura que vem de fora e que se impôs aí justamente por causa dessa diferença do sul do Brasil em relação ao macrosistema brasileiro. E encontrou aqui nessa região quase que um vácuo cultural e pôde se impor então. Mas não é algo que surgiu desse povo, é uma coisa que veio de fora e eu acho que precisa ser avaliado por isso criticamente.
no eixo que nós trabalhamos com o grupo, nós chegamos a algumas conclusões. E o eixo era sobre evangelização e organização das comunidades. As conclusões a que chegamos, então, eu vou apresentar rapidamente aqui. A primeira é que a Igreja de Jerusalém, ela é uma referência para as demais comunidades. É ali que estão os apóstolos, as verdadeiras testemunhas de Jesus. Um segundo ponto é que, cada vez mais, a casa é o centro de reunião das comunidades. Inclusive, depois da destruição do templo, não há mais nenhum espaço público onde as comunidades se pudessem reunir. Um terceiro ponto é que as coordenações das comunidades sempre são grupos, não são pessoas isoladas que têm a coordenação, são equipes. Um quarto ponto é sobre a estrutura ainda das comunidades, e o interessante é que são comunidades muito pluralistas e a autoridade, ela não está centralizada, é descentralizada. E também esta estrutura é sempre adaptada a cada realidade, a cada circunstância. Assim, por exemplo, quando surge a necessidade do serviço à mesa, o serviço aos pobres, se institui a instituição do diaconato, um serviço que responde a uma necessidade concreta. Um quinto ponto é a escolha das lideranças. É uma escolha muito democrática e baseada em critérios. A Assembleia participa e escolhe. Os apóstolos apenas confirmam as lideranças escolhidas pela Assembleia. Assim aconteceu com os diáconos lá no capítulo 6 do livro de Atos. Um sexto aspecto é sobre as características básicas da comunidade. E são 4 as características básicas. Primeira, a questão do ensinamento, da doutrina dos apóstolos. É o momento da catequese em que as comunidades participam na formação sobre a vida, os ensinamentos, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Um segundo ponto é a questão da comunhão de vida. Uma comunhão de vida na dimensão da amizade entre as pessoas, porque todos tinham como que um só coração e uma só alma. E também a comunhão material, a partilha dos bens. Eram colocados em comuns os bens materiais. E um terceiro aspecto na vida comunitária é a questão da fração do pão. Eles faziam as refeições comunitárias e dentro dessas refeições comunitárias se celebrava a Eucaristia em memória da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. E um sétimo ponto, para terminar, então, é a questão da presença marcante das mulheres. As mulheres tinham um papel muito importante nas comunidades de Atos. E aí nós podemos lembrar algumas. Inclusive no Pentecostes participam a mãe de Jesus, entre outras mulheres. Depois Lídia, tinha muita liderança, Priscila, Maria, mãe de João Marcos. E nas casas as mulheres também tinham uma presença muito forte. O livro de Atos apresenta o caminho do Evangelho de Jerusalém até alcançar Roma, o centro do Império. É interessante notar que este caminho do Evangelho aconteceu em meio a muitos conflitos, situações de conflitos. Já houve quem contasse cerca de 100 situações conflitivas dentro do livro de Atos. Por isso, um eixo que foi trabalhado durante o curso foi a relação entre evangelização e conflito. Evangelização em primeiro lugar. É bom destacar que a missão dos cristãos não era provocar conflitos. A missão dos cristãos consistia em evangelizar, em anunciar a boa nova de Jesus dentro do Império Romano. Numa série de discursos do livro de Atos, nós podemos ter uma ideia em que consistia este anúncio. Consistia basicamente em recuperar a memória do povo, a memória do Deus libertador que agiu em meio ao povo de Israel. Em segundo lugar, consistia em anunciar o Cristo crucificado, que foi condenado pelo poder do império
mas resgatado por Deus no momento da ressurreição. E em terceiro lugar consistia em chamar a conversão, ao arrependimento, à mudança de vida. O Evangelho anunciado requer mudança das estruturas pessoais, comunitárias e sociais. O momento da resistência acontece quando pessoas resistem à boa nova do Evangelho. E o livro de Atos, então, apresenta uma série de situações onde pessoas, onde grupos, onde instituições, inclusive, resistem à boa nova do Evangelho. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto já se escuta tua voz. Aleluia, 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 aleluia. Tua hora da alegria, vamos ouvir essa palavra que nos guia. Vamos ouvir essa palavra que... Trabalhamos 3 textos de Atos. Atos 22, que versou sobre a prisão do apóstolo Paulo. Depois, Atos 17, que é a pregação do apóstolo em Atenas. E o último texto é de Atos 8, que trata da conversão do etíope ao cristianismo, o seu encontro com Felipe. O que pretendemos no estudo desses textos era examinar 2 aspectos da evangelização e cultura, ou seja, como esses textos apresentavam a assimilação da cultura, como os cristãos, o movimento de encontro às culturas, o respeito às suas formas e às suas expressões. E, num segundo momento, queríamos ver como que o Evangelho representava uma novidade, ou que novidade o Evangelho representava nesse processo de assimilação cultural. E procuramos ver também até que ponto, em que medida o Evangelho representava uma ruptura e uma crítica a essa cultura. Eu quero ver acontecer o sonho bom, sonho de muitos acontecer, nascendo da noite escura, a manhã futura, trazendo amor, no vento da madrugada, a paz tão sonhada, brotando em flor, nos braços da estrela guia, a alegria chegando da dor. Eu quero ver Na análise das diversas práticas pastorais, é fundamental prestar atenção a 2 coisas. A primeira é de que o elemento central para se poder compreender a prática é ver o tipo de relação que se estabelece dentro dessa prática. São as relações que compõem a essência desse movimento. E isso é muito importante para nós que trabalhamos uma linha de evangelho, porque nós procuramos dar um juízo ético das situações. E é somente sobre relações que nós podemos dar um juízo ético. De outras coisas a gente pode dar um juízo técnico. Então esse é o primeiro ponto, prestar atenção às relações que compõem, que fazem, que constroem essa prática pastoral. O segundo ponto, que é importante ter sempre em mente, é de que existem relações fundamentais, fundantes, e relações que se estabelecem, eu diria, em pontos secundários, que muitas vezes são também fundamentais. Muitas vezes percebemos na prática pastoral que alguns grupos se trancam e se fecham dentro do seu determinado grupo, procurando quase que confronto, conflito com os outros grupos,
o que nós poderíamos chamar da ideologia do comunitarismo ou do grupismo, ou mesmo um tipo de gueto ou guetismo. Nós temos de ver como todas essas práticas e esses grupos que trabalham, as pastorais, podem juntas chegar ao que a gente poderia chamar a contradição básica ou a contradição fundamental, para juntas poderem então solucionar o problema. É importante então que se examinem as relações entre os diversos grupos, para caminhar para a descoberta, na articulação e para chegar assim à solução, ao que se quer, a uma mudança qualitativa, a uma mudança essencial, estrutural da nossa sociedade. Percebemos muitas vezes grupos brigando contra grupos, não se dando conta de que quando nós trabalhamos divididos, é muito mais fácil para o poder hegemônico, o poder central, manter dominados todos esses grupos. Sonho bom, sonho de muitos acontecer. Sonho que se sonha só pode ser. O que eu procurei contribuir com as pessoas do curso de verão foi trazendo uma reflexão no seguinte sentido. Quando se instaurou na humanidade a época que se começou a chamar de modernidade, surgiram dois grandes projetos para a resolução dos problemas da humanidade. Um dos projetos foi o projeto liberal capitalista, que está fundamentalmente baseado em uma concepção do ser humano como sendo um ser egoísta, individualista, competitivo, o homem como lobo do homem. E o outro projeto alternativo a esta visão de mundo é aquela que recolheu as raízes da solidariedade, da comunidade historicamente, e que se consolidou no projeto socialista. Ocorre que esse projeto socialista, ele sofreu também uma dificuldade que está relacionada com a própria questão da modernidade, que é a de tentar pensar o mundo a partir da ciência, através do estudo de fatos objetivos. E ele então se transformou em uma visão teórica que tentava objetivamente ver os problemas da realidade e transformá-los então em uma proposta política para a sociedade a partir da classe social, a partir do partido, etc. Ocorre que este projeto alternativo, ao assumir a ciência e a razão como fundamentos para a se consolidar, ele deixou de fora toda a dimensão da subjetividade humana, deixou de fora toda a dimensão das culturas, deixou de fora, inclusive, e se voltou contra a questão da religião. Os resultados desses dois projetos a gente está vendo aí. Por um lado, do projeto liberal capitalista, esse mundo brutal no qual nós estamos inseridos. E o projeto socialista fez suas experiências que, pelas suas deficiências internas e também pela competição com o mundo liberal capitalista, está dando no que a gente está vendo aí. Portanto, hoje surgem outras alternativas para essas questões. E a tentativa de pensar um projeto alternativo à sociedade liberal que inclua a discussão da cultura, que inclua a questão da religião, que inclua a questão da subjetividade humana. E é nisso que nós hoje estamos empenhados. As pessoas que estão participando no curso de verão, de uma ou de outra forma, estão envolvidas nesta questão. Agora, nesses diversos grupos que se articulam em torno dessas questões de como resolver os problemas da nossa sociedade, incluindo a subjetividade, a cultura, a visão toda dos oprimidos, começam a surgir problemas, dificuldades de articulação de grupos com grupos, problemas de alguns grupos assumirem valores que não são próprios da caminhada dos oprimidos, mas que são dos opressores, como por exemplo o autoritarismo, como por exemplo a competição de grupos. E foi
tentando encaminhar um pouco a discussão para que os grupos se apercebessem dessas dificuldades que surgem internamente nos grupos e procurassem então pistas e alternativas de como solucionar essas dificuldades, sem perder de vista a questão maior da necessidade da transformação global da sociedade e sem perder de vista inclusive a incorporação de elementos que são próprios do mundo liberal e que são positivos, né? Como por exemplo do pluralismo, como por exemplo da democracia, que tem raízes populares, a gente sabe, mas que são positivos e que devem ser incorporados nesse grande projeto. Então, como articular e resolver os problemas internos dos grupos com esse grande projeto de sociedade? Sonho bom, sonho de muitos acontecer. Sonho que se sonha só pode ser pura ilusão. Sonho que se... Em primeiro lugar, a gente tem que ter claro que os oprimidos já sentem a opressão. O problema é que esse sentir, essa vontade para uma vida melhor, ela não é explicitada num projeto, ela não é explicitada conscientemente, porque os oprimidos estão pensando com a mentalidade, com os conhecimentos da cultura opressora. Então esse ponto é fundamental em primeiro lugar, que há um sentir, há um vivenciar. Agora, várias pessoas começam a se articular em grupos e emergem os grupos que a gente costuma chamar grupos que a partir de valores culturais, de tradições, negros, índios, a questão da opressão da mulher, da sexualidade, e começa a se preocupar em se libertar e tomar consciência desse sentir prático, refletir sobre a prática. A grande questão é que nos últimos anos, esses grupos estão batalhando, estão lutando, estão tentando se libertar e estão tomando consciência da grande opressão. E então, a preocupação de como esses grupos vão se articulando. Temos aí a Praça Central dos Movimentos Populares, que é uma tentativa, mas é fundamental que haja essa preocupação pela articulação. Uma segunda questão é que não é suficiente as tradições, os valores, tanto religiosos como culturais, que estão dando unidade e resistência e organização a esses grupos, porque há necessidade de incorporar os grandes valores da modernidade, da eficácia, do projeto, do mercado. Então a grande preocupação em ver o que temos que conservar nesses grupos culturais, de tradições, o que temos que deixar de lado e ao mesmo tempo o que incorporar para formar uma nova caminhada, uma nova síntese. Liberdade vem e canta e saúda esse novo sol que vem. Canta com alegria o escondido amor que no peito tem. Mira o céu azul, espaço aberto pra Jaguaré. Mira o céu azul, espaço aberto pra Jaguaré. Liberdade vem e pisa esse divisão, liberte a margem. Canta louvando as flores que ao bailado vento fazem sua mensagem.